Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Eis aqui agora como se operou a multiplicação. Tendo na mão os pães e os peixes, Jesus os envolvia em fluidos apropriados à produção de tais alimentos, fluidos produtores. Como deveis compreender, o mestre, para multiplicá-los entre os seus dedos, atraía a si os fluidos próprios ao efeito desejado e os tornava visíveis e tangíveis, dando-lhes o aspecto, a forma, o sabor de pedaços de pão ou de peixes, pois que jamais os 5 pães e os 2 peixes teriam fornecido pedaços, ainda que de tamanho mínimo, na quantidade que era precisa. Por esse meio, ia ele substituindo nos pães e nos peixes as porções que deles tirava. Assim era que, com o auxílio dos fluidos produtores em que os envolvia, multiplicava os pães e os peixes e os pedaços em que os partia, pedaços que entregava aos discípulos e que estes colocavam nos cestos. No momento em que nos cestos eram depositados sob a forma de pedaços de pão e de peixe, os produtos fluídicos obtidos por Jesus, logo a eles se juntavam os que os espíritos, por sua vez, traziam e que imediatamente se tornavam visíveis e tangíveis. Esses fornecimentos de pedaços de pão e de peixes, os espíritos os preparavam nas mesmas condições dos que Jesus entregava aos discípulos, com o auxílio dos fluidos produtores, e os depositavam invisíveis nos cestos vazios. À medida que os discípulos deitavam nestes os pedaços que recebiam de Jesus, aqueles espíritos tornavam visíveis e tangíveis os pedaços que já lá haviam depositado. Assim, de um lado, Jesus e os espíritos tiravam indefinidamente dos fluidos produtores que o primeiro atraíra para junto de si os elementos e os meios de multiplicação dos peixes e dos pães, e de outro lado, os discípulos tiravam dos cestos indefinidamente os pedaços de pão e de peixe, cuja provisão se renovava por si mesma, mas sempre mediante a intervenção dos espíritos prepostos à produção de tal efeito, que se verificava à medida que os discípulos ali depositavam os pedaços que recebiam de Jesus. Foi por esse processo que, pela ação de Jesus e dos espíritos superiores que invisivelmente o cercavam, se operou a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, e que os pedaços partidos pelo Mestre pareciam às vistas carnais multiplicar-se infinitamente nas suas mãos, e delas saírem para os cestos. Sabeis que o Espírito não deixa ver o objeto que ele transporta, senão quando quer se veja que está operando, caso em que torna visível o fluido que envolve o mesmo objeto e que serve para efetuar o transporte. Mas sabeis igualmente que o Espírito pode tornar à sua vontade invisível aos olhos grosseiros do homem o objeto que transporta, só o fazendo visível quando e como queira. Os fluidos que envolvem o objeto transportado não são visíveis, senão querendo o Espírito que o sejam. Fora disso, o Espírito passa despercebido, assim como o próprio objeto, que ele não submete à vista do homem, senão quando julga oportuno o momento. Se o houvesse querido, Jesus pudera ter produzido ele só o fato.
Mas os meios empregados eram mais prontos e mais fáceis para a consecução do fim visado. Com efeito, não era mais fácil e mais pronto que os espíritos que o cercavam depositassem invisíveis nos cestos vazios os produtos que eles mesmos preparavam e os fosse tornando visíveis à medida que os discípulos ali depositassem os produtos que recebiam do Mestre, do que fazer este sair de suas mãos para as dos discípulos tudo o que fosse preciso para encher os ditos cestos. Os produtos da multiplicação, tendo recebido as formas de pedaços de pão e de postas de peixe, como tais foram comidos. Não há aí de que vos espantardes. Os sonâmbulos magnéticos não tomam a água, o vinho ou qualquer alimento como sendo o que se lhes diga que são. Não sabeis qual seja o poder da influência espiritual no homem? Não compreendeis que fosse muito grande sobre aqueles homens a de Jesus e a da falange inumerável de espíritos que o rodeavam? Não tendes visto aparecerem, sem que ninguém saiba como, sob a forma de coisas materiais, próprias para a alimentação humana, produtos obtidos com o emprego de fluidos produtores e que têm para o homem o aspecto, o sabor dos produtos humanos que representam? Todos comeram e ficaram saciados. E 12 cestos, dizem os evangelistas, foram levados cheios dos pedaços que sobraram. Não se vos diz o que foi feito desses 12 cestos, nem que os 5 pães e os 2 peixes estivessem com os apóstolos. Não se vos diz igualmente se os pedaços que sobraram foram conservados. Isso tudo pouco importa. Quaisquer que tenham sido a quantidade dos pães e dos peixes, as pessoas que forneceram os cestos e o destino dado a estes e ao que continham, o que é real é que o fato produzido por Jesus se verificou. Eis tudo o que importa se saiba. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.